Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor dando dicas de idiomas. Todo mundo fala isso e eu também falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ao vídeo de hoje. Eu digo: você tem o sonho de falar inglês? Ah, moleque, você tem ou não tem? Falar inglês, falar japonês, falar coreano, independente de qual seja o seu sonho. Será que você tem resiliência em caso de você não conseguir concluir a sua trajetória, você falhar um dia e depois voltar? É isso que eu quero falar. Você realmente quer ou não quer? Porque o sonho é assim, todo mundo tem um sonho, né? De falar inglês e tal, falar coreano, falar japonês, mas tem a gana, a vontade de chegar lá e realmente aprender o idioma, fazer todo dia pelo menos assistir um episódio em português e um episódio em inglês. Porque falar até papagaio fala, mas fazer são poucos que fazem. Então é isso, a mensagem que eu queria dizer é que você quer ou não quer realmente aprender inglês? É o seu sonho? Aí você chega: ah, Vitor, pra mim sonho é só aquele que tem na padaria também. Mas assim, você pode lutar por esse sonho. Lutar. Faça um pouquinho todo dia. Tem um cachorro aqui maluco aqui, tá latindo, direto. Então, vá atrás dos seus sonhos. Não se intimide com a quantidade de... Dizem no Código do Talento, que é um livro que eu li um pouco, né? Não li tudo. Eu deixo muitas coisas por aberto, com exceção de idiomas, né? Ele diz que você precisa de 10.000 horas para concluir, para ser expert em uma tarefa, né? E você precisa bem menos para você entender qualquer vídeo do YouTube, por exemplo, pelo menos ter uma ideia do que está se falando. Porque o YouTube é mais fácil, né? Porque ele é um conteúdo mais digerível, são palavras mais comuns que as pessoas usam para conseguir atingir um público maior. Então o YouTube é muito mais fácil. As pessoas não usam palavras muito rebuscadas, nada muito emperequetado. Então o YouTube é simples. Se você entende o YouTube, você já está um passo à frente, né? Vamos dizer assim, é mais fácil. O primeiro objetivo que você tem que colocar lá: entender vídeos do YouTube, entender um canal específico. Às vezes é um canal de uma pessoa estrangeira, um japonês que fala português, e entender quando ele fala em japonês. Por quê? Por que, Vitor? Por que essa loucura? Quando você tem familiaridade com o tom da pessoa, com os gestos, com entonação, com tudo isso, com linguagem corporal, você entende mais fácil a mensagem que aquela pessoa quer passar quando ela fala em si, né? Então, é o seu sonho. Então, o meu sonho, quando eu era garoto, eu peguei uma fita do Pokémon amarelo. Vai rir não, hein? Do Pokémon amarelo. Até hoje eu gosto de Pokémon. Porque fez parte da minha infância, né? Assim como as pessoas que cresceram com Star Wars lá para os anos... Final dos anos 80, 70, né? Final dos anos 70. São fãs até hoje, né? Então eu comecei com um Pokémon amarelo, que é uma fita amarela para Game Boy Color. Aquele colorido meio esquisito, né?
E o jogo era todo em inglês. E daí eu tive meu primeiro contato com o inglês, né? Aí eu falei, cara, quero aprender isso pra entender o jogo e zerar esse jogo. Só que eu não precisava, porque eu tinha revista e a revista era toda em português. Pra que eu ia entender o jogo se eu tinha como fazer todas as coisas em português? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, não, eu tenho que entender, é um sonho que eu tenho. Aprender várias línguas, vou aprender várias línguas. Aí tinha uma coleção do Danone, que eu consumia o Danone na minha infância, né? E era a Copa do Mundo de 1998. Isso foi antes do Pokémon Amarelo. No caso, eu tinha acho que 10 anos ou 9 anos. E 98 faz tempo, hein? Tô velho. Tinha uma coleção dos países que participavam da Copa, né? E nessa coleção eu ficava juntando quais idiomas eu quero aprender. Ficava com essa coisa na cabeça, né? Já tinha isso muito antes de aprender 4 idiomas estrangeiros. E ficava lá separando as figurinhas dos países. Eu pegava da Inglaterra, pegava da França, pegava a da Itália, pegava do Japão. Aí ficava tirando e botando, falando, não, essa aqui não dá certo, essa aqui não dá certo. Parecia que eu tava adivinhando o que ia acontecer no futuro. Muitas coisas que a gente faz no passado acaba refletindo no futuro, né? E acabou que no final ficou o do Japão, porque já tava febre dos animes, né? Eu via um pouco de Cavaleiros do Zodíaco, ainda não tinha começado Pokémon, né? E ficou então o do Japão, a figurinha do Japão, a figurinha da França, a figurinha da Itália, a figurinha da Espanha, a figurinha da Inglaterra e a figurinha da Alemanha. Foram os que ficaram. E são os idiomas que eu quero aprender hoje em dia, que eu tô me dedicando mais. Se tiver que aprender o mandarim chinês no futuro, eu vou deixar mais pro futuro, porque já tem o alemão e o japonês já supre essa... Tá bem meio friozinho aqui, ainda mais que eu sou carioca da gema, né? Entre aspas, né? Que eu nasci no estado, não nasci na gema mesmo. Mas assim... Ficaram internalizados aqueles idiomas pra mim. E quando eu... Lá pra 2007, surgiu um curso e eu paguei o curso todo de antemão, acho que era R$1.000. Esse curso presencial e de inglês. Nesse curso tem algo curioso da minha história, porque nesse curso ele prometia você aprender inglês em inglês. Era um curso na Zona Sul do Rio, né, em Botafogo. Então o que eu fiz? Eu fiz o curso por 6 meses, mas não tava gostando, tava achando muito lento, muito difícil. Porque a proposta do curso era essa, você aprender inglês em inglês. O professor só falava inglês, não tinha português. Você tinha que saber já um pouco para você entrar no curso. Como eu já sabia um pouco pelos jogos do Pokémon Amarelo, eu entendia muito, mas não conseguia, era mais passivo, né? Meu conhecimento era passivo, não era ativo. Eu não tinha com quem conversar. A verdade é essa é uma das limitações quando você aprende assim passivamente. Você não treina aquilo que você... Aí a oportunidade era aquela, se era pra falar, fala agora, fala errado, pra depois aprender a falar o certo, né? Então esse curso, ele me proporcionou muito. Tinha um professor que tinha um problema na mão, que era mais ou menos assim, não sei se era a mão direita ou a mão esquerda. Eu falei assim, poxa, esse curso é uma boa, porque assim, na época eu fiquei meio envergonhado com o professor, mas eu já vejo que isso era besteira, cara. Caramba, cada uma
Ô, burro, burro. Porque assim, o professor era muito gente fina, entendeu? Porque na minha época, na minha concepção, eu falava, eles pegaram um professor barato pra. Só que não tem nada a ver. O cara tem problema na mão, o que tem a ver isso aí com inglês? Não tem nada a ver, né? Então, é isso. Esse professor deu. Eu primeiro tive um preconceito, mas depois esse professor virou a chave, porque ele chegou assim: hoje a aula é vamos assistir um filme. Eu falei: ei, vamos assistir um filme dublado. Olha a ideia, fazendo curso de inglês pra assistir filme dublado, ou pelo menos legendado, porque eu consegui entender legendado. E esse professor fez o seguinte, esse professor que tinha um problema na mão assim, né? Ele chegou, botou o DVD da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Era um filme que eu não tinha assistido, né? Botou lá o filme, começou a selecionar a legenda, né? Porque naquela época tinha essas coisas de selecionar a legenda no controle, né? Era um DVD original, ele até me emprestou na época, né? Eu fiquei até amigo desse professor, né? Porque esse professor, primeiro tive preconceito, depois vi que ele era uma pessoa super legal, não tinha nada a ver. Eu pensei que besteira, era muito novo na época, né? E ele chegou, selecionou a legenda, botou português, não, ele botou áudio em inglês, legenda em inglês. E falou assim, pronto. Aí todo mundo chiou, todo mundo reclamou, falou, não, a gente não vai entender nada. Ele falou, não, calma, vocês têm que tentar. Português, ele falava assim, em português vocês podem assistir em qualquer lugar aí. Em casa, vocês compram o filme, vocês assistem. Mas eu quero mostrar pra vocês que é possível aprender assim. E dito e feito, ele botou lá o áudio em inglês e legenda em inglês. Muita gente ficou perdido, mas eu não, porque eu já tinha contato com o Pokémon amarelo. Entendeu? Eu não fiquei perdido. Como eu tinha contato com o Pokémon amarelo, foi até mais fácil assim, porque tinha o auxílio da legenda. Por isso a legenda é importante. Por isso, para quando você for aprender o japonês, você tem que aprender os kanjis, aprender o hiragana, o katakana, que é o principal, né, o básico, né? Isso eu já sei. Os kanjis que eu tenho mais dificuldade, pelo menos os kanjis principais, os 2000 principais, você tem que aprender para aprender a ler. Porque você lendo, você vai identificar a palavra, porque às vezes você escutando você não identifica. Essa é a dificuldade do japonês, é mais a leitura. O japonês não é tão difícil quanto parece, assim, em termos de você entender. Mas em termos de ler, ele é muito complicado, um dos mais complexos. Então é isso. Se você se não tenha medo de fazer esse processo que eu estou ensinando para vocês, que é o processo mais fácil. Porque eu poderia muito bem chegar para vocês e falar: assiste o filme em português sem legenda e o filme em inglês sem legenda. Não dá certo, sabe por quê? Porque a legenda é justamente para você decorar. Aí fala, e Vitor, e no caso do japonês? Do japonês já é mais complicado, porque você não vai entender, você não vai conseguir prestar atenção na legenda e prestar atenção no áudio em japonês. Aí já é sem legenda, entendeu? Aí você já coloca sem legenda mesmo, porque vai atrapalhar, porque você não vai conseguir ler de jeito nenhum, não vai conseguir. Agora, se você for partir direto pro japonês, como muitas vezes eu faço, porque assim, eu assisto tudo, uma temporada toda em português e depois assisto uma temporada toda em japonês. Aí sim vale a pena você colocar a legenda. Se bem que no Crunchyroll, que é o aplicativo que eu vejo The Rising of Shield Hero, que é como é que se fala isso em português? A ascensão do herói de escudo, né? Ele
esse aplicativo do Crunchyroll não tem legenda em japonês, não sei porquê, não tem. Então eu assisto de boa, boto lá o áudio em japonês e vou, seja o que Deus quiser. Entendo uns 20%, 15%, 10%, às vezes com a imagem assim eu consigo entender quase tudo. Então é isso. Se você tem o sonho de aprender japonês, coreano ou inglês, não desista. Simples assim. Vá até o final. Se você não puder andar, rasteje. Faça o que der, o que você conseguir. Não desista, porque eu achava também que era impossível para mim. Você tem que esperar a parte do estalo. Porque assim, você assistindo em português e depois assistindo em inglês, ou em português e depois em japonês, ou em português e depois em coreano, você vai sentir o estalo. Caramba, eu não entendia. Agora eu tô entendendo. Eu vi que muitas pessoas aqui no YouTube, eles não falam isso do estalo, né? Que o estalo é quando você se dá conta que você tá entendendo uma coisa naquele idioma estrangeiro. Então é isso, o estalo. Espere o estalo do Thanos. Eu sou inevitável. Eu já dou voz, tá? Já dou pra ser dublador. Ou não, não, calma aí. Espera aí, calma aí. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um like pra mim, por favor. Se você não gostou, dê um dislike. Se você quer comentar aqui embaixo, comenta: Vitor, eu te amo. Se você quer comentar: Vitor, eu te odeio, pode comentar aqui embaixo. Vitor, todo mundo odeia o Vitor. E seja um hater meu, porque nem hater eu tenho. Se você quer se inscrever no canal, se inscreva, porque é de graça, de grátis e de gratuito. Se você quer compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe, porque compartilhe com seus tortuguitos, seus amiguitos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até mais. E só finalizando antes que termine aqui, porque eu programei para 17h40. Muito obrigado por tudo, pelo crescimento do canal ultimamente, e tem dado muito retorno. Espero continuar assim. E até mais.